Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Tiago, capítulo 3, que diz assim: Sábio é quem domina o seu falar. Caros irmãos, não vos tornei muitos de vós mestres, porquanto saibais que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não pecar no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora seja de grande porte, é impelido por ventos que são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo. No entanto, se vangloria de grandes realizações. Veja como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha? Semelhantemente, a língua é fogo. E o mundo da iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Pois de toda espécie de feras, aves, répteis, criaturas marinhas é possível dominar, de fato, tem sido dominado pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar, e é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela mesma amaldiçoamos nossos semelhantes, criado à imagem de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus queridos irmãos. Por isso que, meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Ora, meus amados irmãos, é possível de uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Assim também é uma fonte de água salgada, não pode jorrar água doce. Amém, né? Aqui está falando, né? Sábio é quem domina o seu falar. Nós temos que ter sabedoria, né? A palavra nos ensina que nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, porque ela é um pequeno órgão mais poderoso, que pode levar a nossa alma para o inferno, e não só a nossa, mas a dos nossos próximos também. E aqui diz assim: caros irmãos, não os tornei muitos de vós mestres, porquanto saibais que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Então, as pessoas que se levantam a ensinar, elas serão julgadas, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, temos que tomar cuidado, né? Temos que tomar cuidado com isso. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não pecar no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Aquele que não peca no falar, deveremos tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Nós deveremos vigiar, porque muitas vezes falamos coisas que desagradam, às vezes queremos dizer a nossa verdade, porque cada um tem a sua verdade, cada um entende de uma maneira, e muitas vezes nenhum está errado, ou muitas vezes as duas pessoas estão erradas. Mas o que tem que prevalecer é a verdade da palavra, a verdade de Deus sobre as nossas vidas, não a nossa verdade. Porque isso nos contamina. Nós temos que colocar a palavra do Senhor em prática na nossa vida, né? Ora, se colocarmos freio nos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora seja de grande porte, impelido por ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Aqui tá falando, né? Tá falando ali de um animal, cavalo. E se colocar freio, ele obedece. E de um navio muito grande, mas dirigido pelo vento, que o vento leva para todo lado. E o vento é dominante, né? Mas se colocar
o leme ali, se colocar aquele freio, ele também obedece. Então nós também, se nós aprendemos a frear a nossa língua, se nós aprendemos a lidar com esse órgão do nosso corpo, que pode levar à morte, ela também tem que obedecer. Então temos que aprender a usar o nosso corpo de acordo com a palavra do Senhor, né? Semelhantemente, a língua é fogo. E um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno. Então, nós temos que vigiar nisso, né? Porque com a nossa própria língua nós podemos ir para o inferno. E é triste, né, irmãos? Então temos que vigiar, ter vigilância nisso, porque o Senhor, com a sua palavra, Ele nos alerta, Ele nos ensina. Então vamos ter vigilância diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor, que também diz assim: pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar, e é um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela mesma amaldiçoamos os nossos semelhantes à imagem de Deus. Então temos que tomar cuidado, né? Porque às vezes nós estamos orando, mas muitas vezes nós falamos mal do nosso próximo, né? Nós falamos mal das pessoas. E Deus fala, né, na sua palavra, que aquele que ama a Deus, ama também o seu semelhante. Tem que amar e cuidar. Então devemos tomar cuidado quando falamos mal. Nós estamos indo contra a palavra, indo contra Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus queridos irmãos. Isso não pode estar certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Não, não pode. Nós temos que aprender a mudar, nos controlar, a ser o que o Senhor tem nos chamado para ser, né? Então vamos aprender cada dia mais. Aqui diz assim também, né? Ora, meus irmãos, é possível uma figueira produzir azeitona ou uma videira figos? Assim também é uma fonte de água salgada, não pode produzir água doce e água salgada. Assim como a figueira tem que produzir o figo e a videira tem que produzir a azeitona. Assim é a nossa vida, nós temos que produzir palavras de bênção, não palavras de maldição. Tudo que sair da nossa boca tem que ser para adorar e engrandecer o nome do Senhor, né? A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E ajudar o nosso próximo, abençoar o nosso próximo. E tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Porque a nossa palavra tem que ser palavra sábia e que devemos dominar o nosso falar, em nome de Jesus. Amém? Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus com esse aprendizado, né? Com mais um aprendizado da palavra do Senhor que o Senhor tem nos ensinado. Agradeço a todos. Tenham um ótimo dia em nome de Jesus.